então, Pedrão, pra comemorar? 15 anos! Gente, é muito tempo só. Essa semana, 15 anos. Gente, quando falando nisso nasceu, eu estava... Quanto que é 38 menos 15? 38 menos 15. Eu sabia onde eu estava na minha vida. 38 menos 15 é 23. 23. Eu estava fazendo seminário, só é muito tempo atrás isso. Que coisa. E passou rápido, né? Assim, né? E cada um de vocês junto com a gente, Que né? coisa boa. Teve gente que é pequenininha, hoje tá grande. Teve gente que é grande, tá maior ainda. Quem nasceu com a gente debutou. Debutou. Oh, que chique. Boa Eu já tarde. vou pegar a carteirinha de idoso daqui a pouco. Então eu vou com você no carro, porque acha vaga rapidinho. Rapidinho, né? Mas o bom é que a gente está juntinho de vocês esses 15 anos, essa semana toda. Quinta-feira é um programa especial voltado especialmente, ótimo, para você. Mas bora lá hoje alimentar a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Nem sempre é suficiente a gente ver, é preciso enxergar com os olhos da alma. E se alguma coisa vem tirando a sua paz, é porque já passou o tempo de deixar lá para trás o que não serve mais. Se machuca, não serve mais. Põe isso na sua vida. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, 21 feridos em explosão em navio da Marinha Americana e está praticamente descartada neste ano a realização da Corrida de São Silvestre. Participe durante a semana, converse com a gente, tirando suas dúvidas. E olha só, tô vendo aqui que tem prêmios pra você, então a gente faz aniversário, mas você que concorre a prêmios, viu? São 3 super kits, produtos da Tracta, Polipet, Cooper, Ortovip, o outro super kit também cheio de produtos do café brasileiro e tem também o super kit Tarumã. Você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar as fotinhos e aí você consegue participar do nosso sorteio. Bora conversar bastante, hoje é dia de dicas de saúde. TPM, 3 letrinhas que atormentam não só as mulheres, mas os homens também, viu? Tensão pré-menstrual, a famosa TPM mesmo, como a Sol falou, 80% das mulheres sofrem com a TPM. Agora, será que toda mulher tem os mesmos sintomas? O Igor Guedes foi conferir. Dores no corpo, alterações de humor, são alguns dos sintomas da TPM. E olha, só quem passa por isso que tem propriedade para falar do assunto. É a fase do mês que eu fico assim com sangue nos olhos. E eu estou aqui com a Denise e com a Maria. Como que vocês se sentem quando está chegando o período pré-menstrual? Fico muito irritada. É uma mudança de humor rápida. Eu não consigo controlar. Tipo, eu fico muito irritada e ao mesmo tempo eu fico muito sensível. É os dois juntos. Então mistura muito. E o que vocês fazem para passar o momento de TPM? Eu sinto vontade de fazer exercício. Eu tenho que fazer qualquer serviço que eu sinta cansaço depois. Nossa, eu como muito doce. Desconto muito nos doces. E é isso que eu consigo fazer, só os doces mesmo, pra salvar. Vocês fazem algum tratamento pra controlar a TPM? Não, eu tomo um remédio. Às vezes não melhora, às vezes melhora, mas eu nunca fiz tratamento, não. Eu já fiz tratamento para TPM, mas não surtiu efeito. Não se mete comigo. É exatamente assim que a gente se sente, Luquinha. A gente quer esganar um. Vamos aprender a não esganar as pessoas, a minimizar esses efeitos? Pois é, a gente vai conversar hoje com a ginecologista da Unimed de São José dos Campos, doutora Adriana Valério. Obrigado pela presença, doutora. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. A senhora tem TPM? Confessa, doutora, sim ou não? Muito pouco. Já tive muito. Já fui dessas que queria esganar, terminei namoro, meu namorado voltou depois falou, não, calma. Mas hoje em dia eu controlo bem, muito pouco. Então vamos ensinar o pessoal a controlar, mas tem enquete, né, Luquinha? Tem sim, @Falando Nisso Band, você pode participar com a gente. E a primeira perguntinha é, você tem TPM? 65% diz que sim. E você sabe o que fazer para diminuir o estresse por causa da TPM? 80% não sabe, a gente vai responder para você. Aliás, você pode fazer perguntinhas também, como sempre lembro você, pela caixa de perguntas aqui no nosso Instagram. A Sol tá no Face, ao vivo. Um beijo para quem tá assistindo a gente pelo Face. E eu tô aqui também no WhatsApp. E o beijo pro carinho, já estão mandando parabéns aqui no Face pra gente. Beijo para vocês. Doutora, afinal de contas, o que caracteriza a tensão pré-menstrual? Tem muita pergunta aqui falando de enxaqueca. Isso faz parte dessa tensão pré-menstrual? Faz. Na verdade, assim, a gente caracteriza a tensão pré-menstrual, ela tem que vir sempre no que a gente chama a segunda metade do ciclo menstrual, né? Então, vamos dizer, uma mulher que tem 28 dias de ciclo, os últimos 14 dias.
Caracteristicamente, geralmente a tensão pré-menstrual ela acontece começa uma semana antes da menstruação e pode durar até 2 dias depois que começa o sangramento. E o pico da TPM é 2 dias antes de menstruar. Tá? Então a mulher fica às vezes muito irritada, se sente muito mal naqueles 2 dias, o pior é aqueles 2 dias antes de menstruar. Depois acaba tendo uma melhora. E a TPM tem isso, ela tem que melhorar nos primeiros dias da menstruação. Não é aquela coisa que a mulher fala, eu fico com TPM o mês inteiro. Não, gente, TPM o mês inteiro não existe. TPM é um característico da segunda fase do ciclo e pré-menstrual mesmo, tá? Entendi. Bom, então é assim, mulherada, não adianta falar o mês inteiro, como a doutora comentou, e homens, aguentem um pouquinho, são 7 dias no mínimo aí para vocês terem uma paciência extra. Se não aguentar, gente, é o que eu falei para antes de começar o programa, vai casar com homem, então. Pronto. Não aguenta, mulher, casa com homem, tá resolvido, não é verdade? Olha só que interessante essa pergunta que chegou pelo nosso Instagram, Sol. TPM pode dar um pouquinho antes da menopausa? Excelente pergunta. A mulher menstrua, tem ciclo, assim, tem mulher que tem ciclo regular até entrar na menopausa. Ela pode ter TPM, sim, mas é isso que eu falei, a TPM não pode durar o mês inteiro, isso não é TPM. Isso tem outros diagnósticos, mas não é o mês todo. O TPM não dura o mês todo. O TPM é isso, dura aí de 7 a 10 dias no máximo. Tem esse estado que a mulher fica chata mesmo, tem irritabilidade, tem alteração física, alteração psíquica. Então, mas ela não pode durar o mês todo e ela não dura anos também, né? Então a TPM tem isso, ela não pode durar anos. Ok, então tá aí a dica da doutora. Daqui a pouquinho estão perguntando de anticoncepcional, estão perguntando o que pode minimizar todos esses sentimentos da TPM. Tem gente que chora demais, passa 7 dias chorando. Olha que interessante, perguntaram aqui se TPM dá gases. Será que dá? Gases? Então, já a gente responde para você em casa, mas bora ficar bem informado com as notícias. Márcia Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, já está em casa e ela terá 5 dias úteis após a notificação feita pela Justiça para se apresentar à Secretaria Penitenciária do Estado. Nós vamos aos detalhes com o repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas, e também aos amigos do Falando Nisso. Sol, Márcia Aguiar agora tem um encontro marcado com a Justiça. Até a próxima sexta-feira, ela tem que se apresentar à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio de Janeiro para a colocação da tornozeleira eletrônica. Fabrício Queiroz já está com equipamento. Ele saiu já nesse fim de semana utilizando essa tornozeleira eletrônica. Ele foi preso na Operação Anjo em 18 de junho. Os dois receberam benefício do Superior Tribunal de Justiça, passando de regime fechado para domiciliar. O interessante é que ela apareceu do nada, né, Solange? Assim, depois do fechado, não é mais fechado, é domiciliar, aparecia, é assim, né? Coincidência ou não, né? Vamos saber. Israel, antes de eu continuar, a sua namorada tem TPM, não? Bastante, viu, Solange? Depois você conta qual é o segredo para... Chocolate, já digo que é o chocolate. Qual é o segredo dela aguentar também você, né, meu amigo? Vamos combinar aí, como é que é, Lucas? O segredo também da Camila é te aguentar, mas tudo bem, né? Deixa, pula, né? Essa parte. Deixa eu dar um toque. O presidente Jair Bolsonaro deve passar por um novo teste e confirmar se continua testando positivo para a Covid-19. O resultado vai determinar se o presidente permanece ou não em isolamento no Palácio da Alvorada. No fim de semana, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, anunciou nas redes sociais que os testes de coronavírus dela e das 2 filhas foram negativos. Israel, o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, deve chegar nesta terça-feira, ou seja, amanhã em Brasília. Alguma previsão de quando será a cerimônia de posse da pasta? Ainda não, Solange. Agora há pouco recebemos uma informação direto do Palácio do Planalto, no qual o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que prefere ele mesmo dar as condecorações ao novo ministro da pasta. Assim como o presidente Jair Bolsonaro e outros membros do governo federal, Milton Ribeiro, Solange, anunciou a sua conta do Twitter a nomeação, dizendo que se torna mais um membro do governo federal a integrar na rede social para divulgar e defender as ações principalmente do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que Milton Ribeiro, Solange, é professor, doutor em educação pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito. Desde maio do ano passado, ele já integra a Comissão de Ética
ética da presidência da República. Solange. Pois é, e uma última notícia, o ex-deputado federal Nelson Melrer, primeiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato, morreu aos 77 anos na manhã deste domingo. Ele estava internado, Luquinha, após testar positivo para a Covid-19. Conversar com o Israel. E aí, Israel? Coitada da Camila. Por essa. É que eu já falei pro Israel, mas Israel, eu sou do time da Camila sempre, então nem vem, viu? Vamos falar sobre as estradas? Você sabe que você é o meu primeiro amor, né, Lucas? Olha, as estradas, Lucas, agora vamos começar falando sobre a rodovia dos Tamoios. Que declaração não falando nisso. É, tem que falar a verdade, né, Solange? Só, ele pega no meu pé a manhã inteira. É que quem tá em casa nem imagina, mas tudo bem, vai. É que a gente senta de frente, né, Lucas? É, então. Companheirismo. Mas tudo bem. A Tamoios, meu amigo. Tamoios está com trânsito tranquilo, sem nenhum ponto de lentidão. O motorista faz uma boa viagem em direção ao litoral norte ou sobe com tranquilidade também para São José dos Campos. Hoje as obras estão no quilômetro 64, 70 e no 72. Tem homens-bandeira na pista, pode ser que haja um pouco mais de trânsito carregado para quem desce a serra em direção a Caraguatatuba, mas até agora a concessionária Tamoios fala de trânsito bom. A rodovia Presidente Dutra, com trânsito fluindo bem sentido São Paulo ou sentido Rio de Janeiro, sem nenhum ponto de lentidão, o motorista faz uma boa viagem agora, Lucas. Valência, é uma boa tarde para você ver cada uma, né, gente? Nossa. Você vê, em casa nem imagina, né? Bora falar sobre o tempo, então, para hoje à tarde e para toda semana. Boa notícia para quem não gosta de chuva, péssima notícia para quem tem rinite e sinusite. Viu? Tempo seco, máxima de 21 graus em Campos do Jordão. Aqui no Vale, máxima de 27 em Jacareí, São José do Barreiro 30 e Taubaté máxima de 29, sem previsão de chuva. O mesmo acontece no litoral, tarde bonita, viu? Sol forte, máxima de 29 em Caraguatatuba e Ilhabela. Em São José dos Campos, sem chuva. Amanhã que a temperatura vai cair é um susto, viu? Máxima de 27 hoje. Amanhã pequena possibilidade de chuva, máxima de 20 graus na quarta-feira, mas depois volta a subir. A gente está aqui em cima, viu, na montanha-russa. Amanhã cai, mas depois sobe. E olha, muita vitamina aí para não ficar doente, viu? Bom, corrida de São Silvestre pode não acontecer no ano que vem. Mais informações no próximo bloco. E hoje também é dia de Dicas da Ortovip com o Dr. Otávio Fonseca. Sempre existe aquela dúvida se você deve remover o terceiro molar, o dente do siso, dente do juízo. Vou falar sobre as indicações clínicas para a remoção do dente, daqui a pouco, no programa Falando Nisso.